Fala, galera! Como vocês estão? Galera, Como vocês se encontram? Primeira coisa, segue os bros, se inscreve no canal, deixa um joinha. Deixa seus comentários, Deixa os comentários. chama a gente aí, manda sugestões, Compartilha, reclama, né? reclama com nós. fala que Nós tá estamos ruim. precisando ouvir Daqui reclamações. umas... Só elogio, a gente daqui fica algumas orgulhoso. semanas, né, a gente vai ter algumas novidades aí. Sim. Que a gente vai começar a fazer lives. Depois desse EP, provavelmente. Provavelmente depois desse episódio que... Vocês estão vendo aqui no cantinho aqui da tela? Depois do episódio do Guina, provavelmente vai ser tudo live. Então daí a gente vai pedir já para vocês para participar nos comentários, mandar pergunta, Interagir. com a não gente. xingar a mãe de ninguém, né? Não xingar. Refira a coisa aí. E se esse conteúdo te ajudar de alguma forma, manda pra galera aí. Isso, manda pro seu grupo Manda de pro WhatsApp, grupo da igreja, da dos dos jovens, macumbeiros. todo mundo ajuda lá. E é isso, gente. Vamos Vamos lá. seguir. Hoje quem tá aqui é o Guina Trindade. Grande brother. Guina nosso aí, Trindade. aí, o Guina. Guina Pai, Filho e Espírito Santo. No nome. Essa piadinha foi fraca. Já começou. Meu Deus. Piadinha de tiozão. né? Começou a vacajar. É. Guina, como que você tá, meu irmão? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, todos vocês. Valeu, tamo aí. Quero agradecer também a Deus, né? E a Santíssima Trindade, Boa. Glória a ao Deus. Pai, Filho e Vou Espírito colocar uma Santo, imagem da pomba, né? da Santíssima Trindade. Glória a Deus. Tô bem, cara, graças a Deus, né? Piracicaba tá calor, mas tá bom, né? Graças a Deus. Os caras do ar não arrumam. Não, mas, Scar de ar-condicionado nessa época. rapaz, quanto a isso aí, tamo junto. É isso. É isso aí. Vamos começar do básico, né? Começar do Guina, básico. como você conheceu Jesus, cara? Boa pergunta. Nasceu, né? Porque tu não nasci na igreja, não sei se você nasceu na igreja. Não dava. Então, o primeiro que não nasceu na igreja que você veio aqui, né? Nasci o na- Rogério também, né? Rogério, Rogério. Mas conta aí, meu irmão. Ó, minha história com Jesus, vamos lá, minha história com Jesus, ela começa em 2000 e não lembro, não adianta Quantos inventar. anos tu tem? Eu tenho 30 anos, Nossa, Fê. tô bem até? Você tá aqui, tá bem. 27. Ele olhava a água, óleo. Certinho, eu já não olhei. Tio pneu. Você não rodou com o pneu murcho, não. Você tem uma genética que ajuda, né? Ah, preto, né? Falar o quê? Genética Preto Eu é, também, cara. Eu tô com 79 anos agora. é japa também, não dá. Na hora que ele tiver uns 100, os caras falam, pô, eu acho que ele tem uns 50, será? Não, eu tô acabado. Tô acabado. Ó, eu acho que sobre Jesus, 2008, cara, se eu não tô enganado, 2008 foi quando eu me batizei. Mas a minha história com Jesus ela é meio controversa, porque eu passei por muitas igrejas antes de conhecer Jesus. Passei pela Universal. Explica isso aí. Brincadeira. Tá vendo? Você passou pelo Universal? Não, Eu Universal. passei pelo Universal, mas... Passou? Eu conheci Jesus no Universal. É mesmo? Certo, eu tive um encontro com Jesus dentro do Universal. não? Na escolinha do Universal. Tinha Tinha 7 do anos. céu, hein? Não sabia disso, não. Eu também não. Meus pais sempre foram evangélicos da quadranga, né? Mas teve uma época que meu pai quis ser rico. Aí ele foi pro Universal, só que eu vi o evangelho lá na escolinha. Caraca, eu não sabia que era Sério, mano. possível. Depois saímos de lá. possível. Olha as piadas. Pô, que Segurando as relaxo. piadas aqui. É possível. Brincadeira, meus irmãos, Senhor, estamos o senhor juntos. encontra qualquer pessoa. Em qualquer lugar, cara, até no bar. E a até tia, na ela universidade. falou, Brincadeira, eu ela comecei falou de a zoar. Jesus e tal. Eu senti uma convicção de pecado, que precisava de Deus. E... Rapaz. Verdade, que legal, cara. Graça irresistível, não, cara? Aí, ó, começa. a militar Graça aqui. universal A graça universal. de Deus. Então, foi. Vamos voltar um pouquinho. Antes de volta um pouquinho. 2008 eu tinha uma vida muito doida, né? Usava drogas, aleluias. Eu usava droga, Fê? Não muitas. Não muita, né? Não era muitas. viciadão nóia. Não tinha dinheiro pra comprar, eu usava que os amigos compravam, Não era né? muito. Maconha. Não era muito Maconha. tipo, era uma só. Era uma só. Ah, maconha. Não, era pouca coisa. Maconha e álcool. Era só o que dava pra comprar Foi a ali. porta de entrada, né? Porque É. assim, o pessoal fala que maconha é a primeira droga, né? É. Daí depois que vai evoluindo e vai mudando tudo e tal. Não, o meu caso foi isso aí. Foi por influência. Rock, né? Gostava de rock na época, enfim. Uma história mais ou menos meio conturbada. Mas fui na igreja por causa de mulher. Aliás, das outras igrejas que eu tava dizendo, né? Fui pra aquela do sábado, mano.
Adventista, ia adventista, igreja adventista, ia na católica com meu pai de manhã, e aí na igrejinha lá, evangélica, dava comida, então meu pai deixava eu lá também, qualquer outra que você via, Cosme e Damião lá, galera do Umbanda, Era meio sincretismo. também, tipo assim, o que vier, virás. Vira uma confusão na mente, né? Então, eu não entendia nada, nem sobre a vida, nem sobre mim, sobre nada, e tipo assim, pra mim, tudo que falavam sobre Deus, sobre Jesus, Meio vago, né? tava valendo. Pô, ali tem Jesus, é Deus, pá. Nada muito diferente hoje das Mas igrejas. bem, você cresceu bem num ambiente bem religioso, então. Não, religiosidade sempre teve, né? Sempre, enfim, o país, Brasil, né, ele é religioso, né? Todas as nossas conotações são, se Deus quiser, Nossa Senhora, quem é Nossa Senhora? Pelo amor de Maria, Deus. pelo amor de Deus, Deus me livre. Então, tipo assim, Ave Maria, crê em Deus Pai, crê em Deus Pai, parte do credo. Enfim, Sim. é tudo contexto assim. Então eu vivi nessa realidade. Aí em 2008, meu pai tinha ido embora de casa, acho que uns 2 anos antes, 2006, acho que meu pai foi embora de casa, tinha lá, sei lá, não, antes, 2011, não vou lembrar as datas assim. E aí eu fui pra igreja, mano, por quê? Eu tava caminhando com uma galerinha e lá tinha umas minas da hora. Falei, caraca, velho. Tinha umas meninas da hora e dava cachorro quente. Que mais que um moleque na puberdade quer? Comer. Paquerar. Comer e paquerar, né? Aprontar com as meninadas ali, era essa parada. Então ia lá, o pastor falava lá as groselhas dele sobre Jesus, pá, e eu falava as minhas groselhas pras meninas lá sobre o que eu queria, e acabava, comia as paradas lá, o lanche. E num dos dias, passando um tempo ali, sabe? Passando um tempinho ali, um dos dias ali, parece que a palavra veio pra mim. Parece que foi pra mim aquilo, saca? Aquele dia que o pastor viu sobre sua vida com algum... Aí não foi mais groselha, né? Já não era mais groselhas, né? Groselha até os O primeiro pensamento que vem, quem falou da minha vida pro pastor, né? Não, parecia que era muito pra mim, sabe? Então foi ali aquele chamado, aquela convicção. E aí eu falei, cara, eu vou ali na frente, pô. Quero ver qual é das ideias. Eu fui ali na frente. Na hora que eu cheguei lá, comecei a chorar, não sabia por quê, se estava doendo, se era alegria, sabe? Aquela mistura de tristeza com alegria, e você chorava, queria sorrir. Sabe, um encontro assim, o Espírito Santo tocando a gente, que a gente não consegue explicar. Então você chora, você ri, aí cai pro chão e fiquei chorando ali 1 hora, sentindo a culpa dos meus pecados, né? A convicção de que eu era um pecador, e que falei, caraca, mano, como é que ele gosta de mim, assim? Se meu pai me deixou, por que ele não me deixou? Né? Nossa, eu não precisava ser nem... Tem muito desse trauma, né? Não. Ixi, meu rolê com o pai foi longe. Enfim, então, aí eu acho que assim, foi o primeiro dia que Jesus me encontrou, né? Foi aquele dia ali. Que ele me encontrou, mas que eu conheci ele, muito tempo depois. Então demorou um pouquinho ainda aí. E foi alfinetando sua consciência e tal, mas teve um... Não, me batizei em 2008. Você batizou mesmo? Em 2008 eu tive esse encontro com Jesus. Aliás, ele me encontrou, né? Ele, pela graça dele, me encontra. E aí eu peguei e fui no rolê do batismo, né? Quem crer for batizado será salvo. Falei, põe eu na fila aí. Fui lá em novembro, inclusive. Não vou lembrar exatamente o dia, mas em novembro fui lá. Batizei também no Rio Piracicaba. Nossa, que legal, meu. Foi lá que eu me batizei. Eu sempre quis batizar no Rio, hein, mano? Nunca. Só na piscininha. Agora dá pra nadar, né, no Rio. Não, isso é raiz, hein? Fui batizado no Rio Piracicaba, lá, enfim. E aí comecei minha caminhada com Jesus, assim. Então, agora, ó, a minha convicção um pouco maior foi em 2018, que eu, tipo assim, tive uma convicção maior sobre Jesus, né? Tipo assim, comecei a conhecê-lo. 10 anos depois, mano. 10 anos O depois. que aconteceu nesse período aí? Nesse De período... 2008 a 2018. Foi um processo, assim, de construção e desconstrução da minha fé, né? Do que eu acreditava em Deus. Eu não cheguei na igreja com muita convicção de muita coisa. Cheguei na igreja como um cara comum, foi ali por causa das menininhas, mas aí cheguei, tipo assim, eu era o famoso pegador. Eu era o pegador. Sério, o pegador? Eu era feio pra caraca, mas falava bem. Tinha jeito. Aí sai com as menininhas, era mais ou menos esses BO assim. Aí quando eu me batizei, eu falei, não, cara, não, fui batizado, né? Mas enfim, a galera entendeu.
Quando fui batizado ali, eu falei, não, agora tem que começar uma coisa mais séria. Eu fui pro acampamento, daí no acampamento teve aquele poder de Deus, aquele Mais um dos acampamentos, então. Mais um. um rolê assim de acampamento. Eu falei, não, cara, agora eu vou parar, né, com essas ideias aí e tal. E aí parei um pouquinho. Aí montei uma bandinha, gostava de música já. Que tipo de música? Era música cristã, né? Cristã. Cristã já. Aí começou a história Guina Trindade, o Gui- banda. Não era nem isso, porque eu nunca quis cantar. Você não quis. Não. Por que você montou uma bandinha? Eu montei porque eu gostava de tocar. Legal. Eu gostava de guitarra. A minha praia era tocar guitarra. Então eu montei uma banda porque eu queria tocar guitarra. E você E. acabava cantando também. Não, então, na verdade, o cantar foi porque a banda que eu montei. Eu era o guitarrista, coloquei as meninas pra fazer o backing vocal, né? Chamei o Você que liderou tudo? Eu que liderava Que tudo. da hora. Botei o cara pra cantar, falei, mano, você canta. Era tudo molecada que eu via assim na igreja, assim, que queria fazer alguma coisa. Pá, chamei, montei aquele rolezinho. Falei, você vai cantar, as meninas vão fazer isso. Chamei um cara lá. E detalhe, os músicos, eu que ensinei tocar. Os caras não sabiam. Sem saber tocar. Porque eu aprendi a tocar olhando os músicos da igreja. Por isso que eu toco mal, né? Os caras tocando lá, onde com o batera. Daí peguei a molecada. Por isso que eu sou assim, né? Eu sou bom, assim, eu Você sou o vê, melhor do melhor, tinha aquele cara do Pânico, o melhor do melhor. Por isso, enfim. Aí eu peguei a molecada, o tecladista, falei, mano, bota o dedo aqui. E eu era xeretão, mexia nas paradas ali. Montei a bandinha, tocava Poderoso Deus, 4 notas. Do Cirilão. do Cirilo, ele fala David Killa, não, do Cirilo. Então, isso aí que a gente tocava e foi aí. Aí o que acontece? Numa briga de banda, né? A gente era uma banda muito famosa. Toda banda briga bem. Eu tinha nem começado, uma molecagem. Né? Aquela nós muito famosos ali. Aí o vocalista brigou com as backing vocals. Nossa. E Sacou elas. Não, e ele veio falar pra mim que ele ia sair fora. Não, mano, vou sair fora, tal, pá. Não dá pra mim, as meninas ali não é crente. Eu falei, caraca, mano. E eu pensava, nem nós é direito. Né? Mas, enfim, não achava que era. Mas, enfim, aí Como você criou a banda, você era o líder praticamente. assim. eu era o ajuntador, né, da galera ali. Eu não gostava muito do termo líder, nunca gostei muito. Sim, sim, sim. Sempre fugi de termos Liderança. líderes. Mas liderava, né? Aí montei a galera, o cara veio falar comigo, mano, eu tô fora, tal, pá. Falei, mano, e agora? Quem a gente vai fazer? E aí, nesse momento, a banda da igreja tinha saído, né? Nossa. A igreja tinha uma banda boa pra caraca, músicos de verdade. Tipo assim, não era nós que. Músico fera mesmo. Os caras Que formados. igreja que você tava? Isso na igreja Canaã, Nova Canaã. Que é uma igreja bem famosa ali no Alvorada. A gente deixou ela bem famosa também. Né? Parte disso. Ela era muito boa com a galera. Depois, na nossa época, a gente fez a igreja. A Tipo igreja assim, criou assim no nessa época que ficou famosona foi por conta do nosso trabalho. movimento do Vibe. Não era nem o Vibe, era o Jonk, né? Junto. Era por conta do nosso trabalho ali. Tipo assim, putz, soltou o nome, agora a galera vai saber tudo, né? Mas enfim, tudo por conta ali da. Era o trabalho que a gente fazia, né? A gente fazia contra a vontade da igreja, da liderança. A igreja não queria. Vixe, Mas como que era isso? era um movimento, era um culto de jovens que eu, por ser doido, colocava tudo que eu achava que deveria ter no culto de jovens. Eu peitava todo mundo, era um desgramado. Pelo amor de Deus, o pastor falava lá, não, isso é do diabo. Falei que é do diabo. Falei, então, o que é isso? Então eu tô possuído que eu tô fazendo as coisas aqui. Eu fazia, assim, era bem rebeldão, assim, não sei se rebelde. Eu queria, tipo assim, não pode. É um pouquinho rebelde, assim. Não, eu perguntava por Pouca quê. coisa, mas é. Eu gostava de saber o porquê. Tipo assim, não Não, pode. se não pode, tem que falar por quê. Por que não pode? Porque eu sou o pastor e tô mandando. Não, Pai, não vale, pô. Aí não vale ser o pastor e tô Aí mandando. não. né? É. Aí chamou o truco. Era tipo isso aí, não. Aí eu Não. gritava 6, 9, 12, 24, lotava a igreja de gente. Aí eles olhavam assim, o que acontece? A igreja tá cheia, não dá pra tirar o moleque, mano. Sim, isso aí. Tá ligado? O moleque, ele bate de frente, ele tem uns problemas dele aí, ele é meio malucão, mas ele tá enchendo o bagulho. Ia pra frente da escola. É o pegar que chama muita atenção do jovem em movimentos diferentes. Era diferente, tipo assim, neon. Hoje em dia, Hoje é mato. hoje tem bastante gente, né? Hoje é mato. É pra tudo que é canto. Como surgiu o neon?
aonde, tipo assim, onde teve o primeiro evento neon, eu vou dizer do Brasil, assim, porque eu não conheço. Vou dizer do Brasil mesmo, vou ser sensacionalista, né? Vou dizer do Brasil. Onde surgiu o primeiro movimento neon? Capitão Jack. Foi mal. Não, quase. Sabe onde foi? Não. Olha só pra você. Jack foi na... Caramba. Aquele clube ali, cara. Cristóvão Colombo. Foi no Cristóvão Colombo? Eu passei na frente, eu com um amigo meu, vamos fazer isso na igreja? É isso aí, isso foi o neon. A gente olhou assim, balada neon, do Cristóvão, fechamento de ano, sei lá que caramba era aquilo. Eu e um amigo meu falei, vamos fazer na igreja? Ele falou, cara, será que dá pra colocar isso na igreja? Eu falei, dá. A gente lançou, mano, chamei Paulinho Zen pra primeira vez no rolê. Verdade, o Zen falou. Paulinho Zen, papo, e nós era parceirão, não que não seja hoje. Mas, aí eu falei, vamos fazer na igreja. Eu tô com a gravata do Paulinho pra você devolver, mano. Eu vou te devolver, viu, Paulinho? Paulinho é o cara, mano. Eu devolvo. Mas, viu, vamos voltar pra você. Você tinha a bandinha. Volta pra Rebelde, bandinha. tá? É que a gente vai abrindo o link assim. Volta lá. Vai Você lá. teve um encontro com Jesus. Encontrei ele com Jesus, é que você perguntou, entre 2008 a 2018, o que aconteceu? Aconteceu. Vou passar uma linha um pouco mais rápida e cronológica Fechou. da Marvel aí. Da Marvel. Vai. A saga. Tá muito bom o Loki, gente. Enfim, Tô Marvel. assistindo. Tá assistindo? Loki? Que isso? Nossa, cara. Como não explica? É da Marvel. É o irmão do Thor. o irmão do né? Thor. Pra todo O mundo. herói. Rapaz, mas vai assistir lá, ele mudou, viu? Ele mudou, se Ele se converteu. converteu. Agora se converteu ali. Enfim, então em 2008 a 2018, meu processo foi esse, sabe? Montei a bandinha, aí o cara saiu, comecei a cantar na igreja, contra a minha vontade, tipo assim, vergonha da pega. Tipo assim, a igreja era uma igreja, não era igreja grande, assim, mas tinha lá sempre 200 pessoas, tipo assim, irmãos, fiéis, 250 200. pessoas. É uma igreja grande, pô. É uma igreja... 10% das igrejas são mais do que 100 pessoas no mundo. A maioria é menos que 100 pessoas. É mesmo? Cada 10 igrejas, uma vai ser mais que 100. Como é que é? A cada 10 igrejas, uma vai ter mais que 100. As 100 outras mesmo. é tudo abaixo. Abaixo de 80, abaixo de 50. Ah, caraca, não Se sabia. você tem uma igreja de 100 pessoas, você faz parte de 10% das igrejas. É mesmo? Caraca, muito bom, não sabia disso. Então a gente estava acima da média. Vocês estavam bem. Vocês estavam igual o Thales. Nós tava... Nossa, hoje tá cheio de Eu fico imaginando os cortes que vai ser isso aqui, mano. É, caraca, viu? Enfim, 200 pessoas, vocês enchem 200 na igreja. pessoas, nós não sabia nada. Não, essa época não era a gente enchendo a igreja, era a gente ocupando espaço. Era no nosso começo, 2009. Cantava 2 músicas, ensaiava com a galerinha e tal. E a galera tolerava a gente porque o critério da igreja, essa igreja ela era uma igreja, uma mistura de Assembleia de Deus com casa de oração. Nossa, uma boa mistura. Nossa. Então, tipo Mas assim, o boa pastor mistura. lá, um dos fundadores lá, o cara tinha as raízes, casa de oração, da mulher usar véu, pá, um bagulho bem doido, cantava os hinos Casa de do... oração, mulher usa véu? Usa. Sabia não. E não tem pastor. É É presbítero. presbíteros. Isso, a mulher também não pode fazer nada. Para ela, só confiado o Ministério do Ensino. Não tem pastora lá. Top. E nem pastor, tá? Tá vendo? Enfim, né? Agora você tá feliz, né, presbítero? Só tem presbítero. Mas na junção da base do seu pastor pra chegar lá na igreja que vocês tinham lá, como que era? Mano, Tinha pastor? Tinha pastor. Aí já era... Porque a mulher do pastor, ela era da Assembleia, ela curtiu o ciclo de oração, da revelação, do fogo, das paradas todas. Ela era bem peteca. Putz, até demais. Mas era bom, sabe? Pra mim, assim, é bom. Eu falo da galera assim, não tenho trauma. Trauma deve ter um monte, né? Mas não tenho mágoa nenhum da galera, sabe? Faz parte do meu processo, entendo que Deus, ele preparou isso. Essa foi a ferramenta pela qual Deus alcançou o meu coração. A gente tá falando sobre isso agora, né, Pitão? Que o fato de a gente não desprezar aonde a gente já passou, pelo fato de também ser irmão. Por mais que tenha diferença teológica. A gente tava resenhando disso. Eu tava falando, pô, será que eu sou muito radical. radical e tô queimando e tô pensando mal de irmãos? E às vezes não é que os caras são ruins aqui, eu que sou diferente, só isso. Pode ser também. Às vezes a gente pega uma divergência de ideia e a gente acaba se afastando, né? Esse que é o... Não é certo. porém Né? da coisa. Dá pra gente conviver junto. A diferença Alguns, né?
Tem coisa que também Se é possível, muito, né? A Paulo dif- fala, a se for diferença possível, tenha paz com todos. difícil, mas eu falo que assim, hoje Mas é difícil, não sei como que o Guina foi, mas eu dei mancada o primeiro ano que eu saí da primeira igreja que eu tava, lá São Jorge, não foi fácil pra mim, mano. Eu tinha meio que mago da parada, sabe? Tipo, nossa, saí pela porta dos fundos, mano. Dei minha vida no lugar, e agora não sou mais nada. Vinha muitas paradas. Foi um processo pra eu perdoar e tá de boa. Não, Hoje tô tranquilo, mas não foi fácil pra mim. Não sei como foi pra você, né? não, pra mim foi louco pra caraca. Falei que a igreja que se ferre, mano. Tô indo atrás de Jesus e da galera da escola. Aí que nasceu o vibe, né? A gente já chega lá. E aí, vai. E aí, beleza. Vocês tocando e tal. Tocou, aí a gente pegou mais familiaridade, Vai ganhando moral lá dentro. evoluímos, assim, musicalmente, lógico, viramos Você ficou músicos 10 anos lá então, praticamente. de dois... Não. Fiquei de 2008 a 2016, quase 10 anos, né? Dá o quê? Dá 8 anos. 8 anos. 8 anos ali. Né? Então, nesse processo, a gente fez tudo porque a gente queria fazer, lógico. Lógico, entendendo que a nossa vontade ela não é soberana. A gente só responde. Então, é mais na nossa cabeça. Naquele momento, era a gente fazendo porque a gente queria fazer. Que tinha uma vontade de evangelizar, de ir pra rua. A igreja não apoiava, a igreja não incentivava, a gente sempre era os pecadores, os rebeldes, e tudo que é do diabo, o diabo vai pegar você não tá preparado, todos esses bagulhos assim. A gente ouviu muito sobre isso. Então isso aí era tipo assim, eu escutava aqui, saía por aqui e ia embora. Esse foi um dos motivos de eu ler Bíblia. Porque chegou um tempo que eu ficava lendo Bíblia, tipo assim, para entender se aquilo que eu vivia era a igreja de Jesus. Que o Jesus que eu tinha me apaixonado era um Jesus heróico. Eu tinha rock, Cazuza. Eu tinha esses malucos aí, tipo assim, Cazuza fala, meus heróis morreram de overdose. Então era dessa vida louca, eu queria droga, eu era uma vida muito desgraçada, assim. E eu queria, tipo assim, então o Jesus... Jesus fosse vida louca também. Rapaz, o Jesus ele tava acima de toda essa galera. Ele era um cara que os meus heróis morreram de overdose, o meu herói agora tinha morrido por mim. Era o cara que virou meu pai. Meu pai tinha ido embora de casa lá, os B.O. dele com a minha mãe, só que agora foi apresentado um novo pai pra mim. Então Jesus era o meu herói. Né? E não porque ele tinha que passar a mão na minha cabeça e aceitar tudo do jeito que eu era. Não, tinha que ter confronto, mas tinha que ter justiça. Então eu entendi o confronto, só que eu não concordava com a injustiça. Né? Enfim, coisa de igreja de família... Não pode um, não pode o outro, os BO acontecendo ali, como demos nomes aqui, não vou expor muito, mas enfim, muito BO acontecendo e eu crescendo nesse rolê. E o que eu fazia? A minha resposta era ganhar gente. Minha resposta era ganhar almas. Vi os BO, ia pra frente de escola, sequestrava gente, sequestrei de verdade, levava carro assim na frente da escola, ia pegando a galera e sequestrando eles, colocando dentro de carro, levando pra igreja. Mano, era gente chegando, era gente sendo batizado, era um rolê assim. E a minha cabeça não parava. Todo dia era uma ideia nova, todo dia era um rolê novo. Montei um grupo de samba lá com a molecada, aliás, tinha um grupo de samba. Aí quando chegou a molecada que era meio pagodeiro, eu odeio pagode, tá? Não gosto mesmo, samba, pagode, né, minha praia. Não curte. Toquei 1 ano e meio banjo. Não gosto. Tocava no ranço. Mas toquei. Eu gostava de tocar. Eu gosto do instrumento, mas não gosto do ritmo. Enfim, não é minha praia. O negócio meu é rock. Gosto muito de rock. E aí, montei um outro grupo com a molecada. Tocava, evangelizava, enfim. Nesse processo, em 2013... Aliás, nesse processo a gente conheceu um grupo de missionários independentes ali da... Missionários independentes. Independentes. Esse não era o nome deles. Esse é o nome que eu coloquei para ficar mais fácil a compreensão. Era tudo louco querendo fazer missão. Mas não estava vinculado a nenhuma igreja. Não, eles eram desigrejados. Era cada um de uma igreja. Mas como a igreja não impulsionava eles para as missões, era uma burocracia muito grande na Eles denominação eram deles, independentes, né? Legal. Eles congregavam, participavam da ceia, eram cada um de uma igreja. Mas a gente se reunia para ir nas favelas aqui de Piracicaba. E nesse processo a gente fazia muita ação assim. Evangelizava, batizamos gente, fizemos muita coisa. Tipo assim, foi um processo muito grande. Demônio, expulsamos demônio, um atrás do outro, de fila, caminhão, pegava de pá. Conta uma experiência aí. Uma experiência de Uma demônio. experiência louca lá. Louca, em missão. O pai de uma mina morreu. Isso não é em Piracicaba, isso
uma das missões que eu tava, numa das aldeias lá, junto com esse grupo de missionários também. O pai da mina morreu e a mãe gostava Onde que era? isso lá pro lado de Minas Gerais. Lá Nossa, pro norte de Minas. É bem esquecido. Uns É campos tipo lá. assim, bem o norte mesmo, 200 km pra chegar na Bahia. Tá norte mesmo. Putz, calor que nem tá aqui em Piracicaba. E era só aldeiazinhas assim, povoado, cidadezinhas. O que eu fiquei lá chamava Alvação. E a gente foi pra uma outra lá, o pai da mina morreu e a mãe gostava de invocar o espírito do pai. E o espírito do pai vinha na menina e ela tinha Vinha. relação sexual com a filha. Essa é uma das experiências. E aí, numa das noites lá que ela invocou demais, sei lá o que que virou, acendeu vela, fez o bagulho todo lá, o pai da mina veio, teve as relações com a filha, era uma Quem tá coisa... só ouvindo é o pai da mina, entre aspas, né? Não é o pai da- bagulho, espíritos, cadins, em hebraico, né? Cadins, demônios, enfim, espíritos maus. Né? Vinham e numa das noites a mina ficou desacordada lá, por 3 dias, e aí chamaram a gente. A gente foi lá para expulsar o demônio da mina. Desmaiado. Desmaiado, não acordava, não fazia Largado. nada. Tipo assim, uma das experiências, a gente levou lá pra nossa base, a gente tava. Todo dia, 3 da manhã, a mina acordava, tipo assim, demoniadona, trocando ideia com o diabo, e quem que ficava com ela? Guininha, maluco. Aí ó, a missionária lá ia lá fazer um café, um chá, gostava de chá, não gosto muito de café, nada contra. Tem chá aí, ó. Tem chá. Tem chá de hortelã. Aí eu tomava um chazinho lá e ficava lá lendo Bíblia pra ela. Falava, ó, olha pra mim aqui, não dá orelha pra eles não. Tipo assim, que nem ela tá trocando ideia. Ela enxergava. Assim. Ela viu os diabão lá, trocava ideia com eles. Foi liberta. Um dos relatos assim, da missão com espíritos, com demônios. Enfim, então nesse processo a gente se envolveu com essa galera, com um grupo de missionários independentes. Continuamos lá o rolê da missão. Em 2013, eu saí do meu trampo, pedi a conta do meu trampo, porque teve uma missão em Recife. Na primeira leva da missão em Recife, eu não fui. Pensa na dor no coração. Falei, cara, tô aqui dentro, trabalhava numa carpintaria, ganhava bem pra caraca. Falei, cara, eu tô ganhando dinheiro e perdendo a minha vida. Essa era a minha sensação, né? Acordava todo dia, ia trabalhar, tal. Não era um bom empregado, não porque eu não fazia um trabalho, porque não era honesto, ou porque eu roubava o patrão, ou qualquer outra coisa assim. Porque eu era ruim mesmo de trabalho, mano. Ruim pra caraca. Mano. Aquele trabalho. Carpintaria. E eu gostava, mano. Adorava pegar madeira, mexer com ela, o que ela ia transformar. Era carpintaria bruta e tinha marcenaria também, que faz móveis planejados, essas paradas assim. Legal pra caraca. E nesse processo ganhava bem pra caraca, tinha recebido um aumento, tinha ido pro Mato Grosso com um grupo de missionários no fim de semana, tinha um sonho lá, os caras eram tudo proféticos. Mano, falei, tive um sonho, eu tava saindo do porão da empresa, olha os sonhos. Saindo do porão da empresa e subindo, aí o cara chegou, ó, um cara que a gente tinha orado por cura, o cara foi curado. O cara que a gente tinha curado, a gente não. A gente vai usar o agente do grupo ali, enfim, mas a glória é de Deus e o poder é dele também, a gente é porcaria. Enfim, então a gente ia lá, curou o cara começou a caminhar com a gente, e esse cara, ele era muito maluco dos bagulhos de revelação também, uma loucura. E ele falou esse rolê, que eu ia ter um aumento no trabalho. Tô falando um pouquinho rápido pra chegar num objetivo ali. Aí ele pegou, falou comigo que desse sonho que eu ia ter um aumento, recebi o aumento, tinha recebido o aumento e aí surgiu a proposta, a segunda vez de ir pra Recife, lá pra missão, Abreu e Lima, Olinda, essas paradas todas assim. Cheguei no patrão, pedi a conta e vazei. Nessa que eu vazei, tudo dentro desse período. Nessa que eu vazei, falei, não, agora eu vou embora. Aí surgiu outra oportunidade. Com a grana que eu peguei, comecei a montar um estúdio de música, que eu ia dar aula de música. Violão, guitarra, bateria, sabia um pouquinho de cada coisa, era para iniciante, né? Então eu ia dar essas aulas. Comprei todos os instrumentos. Acabei de comprar, os caras me chamou para ir pra missão, para morar em Minas. Desmontei todo o meu estúdio e levei para Minas, lá para essa aldeia, pra esse lugar aí. Tipo uma aldeia, eu falo aldeia assim, que tinha muita coisa, não tinha mercado, era venda, médico era, sei lá, uma vez por mês, que ia, água a gente bebia do rio, era muito doido. Enfim, aí fiquei lá, cara, nesse tempo, e aí voltamos pra cá também, deu uns BO lá, enfim, voltamos pra cá, nessa que eu abri o Neon. Quando eu voltei de lá em 2014, passei em frente o Cristóvão viu lá a balada Neon, levei pra igreja.
Primeiro neon que a gente fez, mano, 380, 370 pessoas, jovens. Não tinha Como que atração. funcionava esse neon aí? Era uma balada? Era um culto, mano. Era um culto. Que a gente apagava a luz, em vez de ser a luz do chip, era a luz do neon. Era E a o gente neon fo- das leãozinhos com aquelas pulseirinhas de neon. Isso, era essa aí. Quem fez na época, quem aceitou a proposta, porque eu fiquei procurando quem que ia conseguir deixar a igreja, que era uma igreja meio grande, toda neon. Quem pulou na bala foi o cara da Ilusat, mano. Site? É. Que faz iluminação? Como é que ele chama mesmo? Meu amigo. Com essa Mano. empresa. Nossa, meu parceiro, me ajudou muito com isso aí. Ronaldo? Tenho certeza. Rodolfo? Nossa, É, vou Ilusart. do Ilusat. Então ele... Romário. Hã? Romário? Não é, não é. Eu lembro que ele, tipo assim, ele pulou na bala, levou lá. Eu lembro que nós montou um monte de varal de iluminação, assim. Pô, deixou o ambiente todo neon, mano. Cê é louco, aquilo foi uma loucura. E começou a chegar gente, porque naquela época o Facebook entregava, né? A gente gravava um Nossa, videozinho. era famoso demais esse Facebook. Eu fiquei Legal. famoso no Facebook naquela época. Então, o bagulho Era fácil, né? Você colocava ali, ele, Estralado. quem quisesse ver, via. Não tinha essa palhaçada aí. Você posta lá, dá 20 views. Sim. Enfim, então, o bagulho bombou. Chegou aquele monte de gente lá, pá, um monte de gente aceitando Jesus, mas era um culto comum. A gente só focava mais nas músicas mais rápidas, agitadas. A gente tinha um tempão lá de música agitada. E tacavam uma ou duas no final ali, de adoração, porque viria uma mensagem. E no caso foi o Paulinho. Paulinho foi, lembro que ele primeiro. tremia, mano. Paulinho Zen. Ele falou, mano, o bagulho tá louco aqui, ó. Lotado de gente, muita gente, assim, gente em pé, encheu a galeria da igreja. A gente tá com o outro no outro ano, 400 pessoas. O outro no outro ano, 500 pessoas. A gente já fez neon, depois a gente já com vibe, né? A gente fez neon com 700 pessoas, mano. 80 Nossa. pessoas aceitando Jesus. Naquela de levantar a mão, Que manja? legal. Naquela de Sim. aceitar Jesus de levantar a mão. Por isso que eu digo que depois que eu fui me converter. Entendi já. Tá entendendo? Entendi já. Tudo isso, todo esse tempo, era o que? Era a minha construção com Jesus. Minha construção com Deus. Cara, fiz muito projeto de missão. Nessa época eu toquei muita igreja, muito evento, Eu conferência. cheguei a trombar com você uns par de eventos. Então, naquela época, nossa, em Piracicaba, fora de Piracicaba, muitos eventos. Vinha gente famosa aqui, botava o Guina pra fazer abertura. Era Você muito, famosão. era meio, não era muito assim, mas na cidade Cidade, sim. era bem, tipo assim, Guina É Trindade Deus na terra e na Kipira. e a Trindade. Não, É era... verdade, irmão. era Naquela bem- época você era bem conhecido mesmo. E aí o que acontece? Não que hoje você não seja. você tá entendendo? Hoje me conhecem, né? Sim. Só não me reconhecem. Conhecer e reconhecer, duas coisas diferentes, né? Enfim, naquela época isso aí estourou. Então, todo esse tempo, todo esse período, indo para igrejas, conferências, cultos, aniversário de igreja, culto de jovem, pai, tudo isso aí. Aquilo que a gente fazia virava referência, o Neon. Eu lembro até hoje, a galera do Rio de Janeiro compartilhando esses vídeos do Neon. Os caras começaram a fazer no Rio de Janeiro. Gente que nunca viu a gente. Vamos Mano, fazer. você acha que, tipo, em algum momento da sua vida aí, isso trouxe um certo tipo de orgulho? Você, tipo, pô, mano, é referência, você é um cara novo, sabe? Sabe, tipo, nossa, mano, sou referência, os caras do Rio. Em Pira não tem um bagulho de jovem igual o nosso, que da hora. Não. Nunca bateu. Esse foi o meu problema. Você O acha- coração não, humano, Não é um problema. eu acho que sim. Por que você O fala? coração humano, ele é uma fábrica de ídolos. Sim. Todos nós somos ídolos. Para alguém. Parece até heresia, mas é verdade. Todos nós somos ídolos. As igrejas que a gente vai vira o ídolo. O título da igreja, a campanha da igreja, a conferência da igreja, o pastor da igreja. Você acha que o Guina ficou um ídolo dos caras? Não, eu não me permiti ser um ídolo. Porque eu era acessível para qualquer pessoa. Tipo assim, qualquer pessoa que quisesse estar comigo. Mas acho que isso também não pode fazer ficar um ídolo? Porque isso, por exemplo, Porque aquele pastorzão que ninguém consegue chegar nele. Nossa, tal, Inacessível, né? inacessível. Mas o cara que é acessível, às vezes, ele pode se Torna tornar mais ídolo. nossa, que da hora. O Pode cara é gente ser. da gente, o cara tá perto. Pode ser. Não, sim, sim. porque tô Pode falando ser que essa situação não vai impedir que alguém ache que Seja um ídolo. Então, a minha questão é o contrário. Eu tô dizendo que eu deveria ter me tornado um ídolo. Olha a heresia isso, cara. É uma heresia, explica aí, eu não entendi. Agora- Deveria ter me tornado um ídolo como Dunamis. Tem um líder, tem o Rafa Hayashi. Ele é o ídolo. Jokun. Lauren Koenig.
Quadrangular, Assembleia, Batista, todos eles têm onda dura. Um líder. O líder. O cara que é a referência do O negócio. porquê você não faz o seu trabalho? Porque Deus colocou no teu coração. E você precisa pegar o de alguém. Por que Piracicaba tem Lagoinha? Por que a gente vai... Por que a galera vai para esses lugares? Porque eles criam ídolos. O coração é uma fábrica de ídolo. Eu não vou porque sua pregação é boa, porque você está contestando os meus pecados. Eu vou porque na hora que eu postar um stories, naquele lugar, aquele status, ele vai, pum. não que todos que estejam ali... E aí eu começo a desconstruir porque deveria ter sido um ídolo. Tá, vamos lá. Porque a partir do momento, Paulo fala o quê? Olha a heresia nascendo. Além da heresia, né? Gente, vocês são bereanos, vocês têm uma Bíblia em casa. Vai lendo aí e me contesta aí, gente. Paulo fala o seguinte: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo se coloca como um ídolo? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Isso não é idolatria e também não é subjugar o sacrifício de Cristo ou ressignificar em si mesmo. Eu acho que aquele fato de, tipo assim, cara, o maior jeito de você aprender é vendo. A melhor didática que tem não é falando, é vendo. É você fazendo. Então você tem alguém para copiar. Mais ou menos isso que o Paulo fala, né? Tipo, sede meus imitadores. Eu sou a base de Jesus aqui pra vocês, velho. Né? Tipo, eu só... Podem olhar pra mim, eu me comporto igual a Jesus. Sim, eu tenho... Eu não acho que o cara ali é um como ídolo, Jesus. mas ele era uma baita de uma referência. Uma referência. Referência. O que é referência? Referência É um ponto mais alto. É um ponto pelo qual você olha. Que é um ponto que é comum pra muita gente. Exatamente. Então, ali é referência. O meu erro de não ter me tornado um ídolo eu não me tornei uma referência. Eu estava em todo lugar, mas eu não era referência pra galera. Assim como o Paulo é. Como assim, mano? Referência, ela vai combater. Não, no seu caso. No meu caso. Você não é uma referência. Piracicaba tem referência hoje? Seja sincero. Não tem. Não tem um cara, né? Não tem uma voz em Piracicaba. Mas será que isso não é um problema da igreja evangélica? É um problema da Ou será que igreja. não é porque nossos dias também. vai ser nichado. Tipo, você é uma referência lá no Alvorada, em muitos lugares. O Chira é uma porque eu referência lá no São porque eu saí Mateus, do tá quê? tendo trampo Mas é agora porque eu lá, saí do nicho da Fátima, da igreja. entendeu? Sei lá, mano. Não sei. Então, a minha visão é o quê? Naquela época que a gente estava, mas também, tudo é a vontade de Deus. Nada como... Eu penso assim hoje. Soberania de Deus. Soberania de Deus. Ele faz tudo como quer, do jeito que ele quer, e nada do que eu faço altera o plano eterno dele. Sim. Ele era, ele há de vir. Ele é eterno. Então, a questão é, nessa época que a gente deveria ter tornado um ídolo, acho que o ídolo tá ficando, acho que a gente tá enfatizando no ídolo como idolatria, né? Referência. Referência. Vamos usar a palavra referência. Então, o meu erro de não ter tornado essa referência / ídolo do coração humano foi de deixar a proposta, é lógico, não eu, mas deixar a proposta da cidade de Piracicaba abandonada, de não ter uma referência. Naquela época a gente falava era lei. Então a gente tinha o poder de direcionar a partir dessa idolatria do coração humano. A gente idolatra o nosso time de futebol, idolatra o nosso carro. Fala a partir dessa confiança que a molecada, que a galera tinha em você. Isso que eu chamo de ídolo, de idolatria, porque isso é uma espécie de idolatria que a gente vai combatendo depois a partir da maturidade em Deus e vai colocando as coisas no seu lugar. Só o Espírito Santo ele é capaz de colocar Mas você todas acha que você é certo ter usado isso a seu favor? Ou você acha que Deus não permitiu que você usasse? Eu acho que... Poderia ser que você ficasse mal intencionado depois? Cara, eu penso assim, o ideal não é ter usado, é ter seguido o curso do jeito que foi. Que foi o que aconteceu. Exatamente. Mas analisando hoje, eu acredito que a gente teria formado uma geração de cristãos muito mais sólidos em Piracicaba. E aí o ídolo, o Guina, ele dura um pouco, porque daqui a pouco ele cai. Quando o ídolo do coração humano, o Paulo, a gente lembra do apóstolo Paulo, mas a gente não segue o apóstolo Paulo. Os ensinamentos dele servem para dar base para as nossas igrejas hoje. Sim. Mas a gente não virou paulinos. A gente continua cristãos. Entende? Sim. Então, vou dar um exemplo. Nossa amiga Priscila Alcântara. Todo mundo xingando a menina, tal, pá.
E ela pra mim, isso não é não é porque tá todo mundo xingando que eu também vou xingar. Você pode pegar, mano, eu sempre falei mal dela. Você fez uma abertura pra ela? Quando Eu tava lá. conheci ela, Eu filmei lá. ela não era crente. Já não era? Naquela época? Em 2008, quando eu conheci Priscila Alcântara, 2010, quando eu encontrei com a Priscila Alcântara, ela não era crente. Aqui em Piracicaba... Já naquela época da casa do Bom pai, da Dia. música. Do Bom Dia ainda. Bom dia, companhia. Ela não era crente. Eu conheci ela, ela não era crente. Conheci ela aqui em Piracicaba, ela não era crente. Conheci ela em São Paulo, fui em São Paulo, conheci. Encontrei com ela em São Paulo, um evento lá que tava tendo adoração, tava André Aquino, Isaías Saad, toda aquela galera, eu tava lá no meio lá, porque eu ia fazer a oração intercessória pelas escolas, tal, tava naquele hype, ainda tava na época minha de famosinho. Aí tinha um camarim lá, tudo pra nós. Tava Maju Trindade, Flausilino, toda a galera. O Saad tinha acabado de colocar os dentes dele de cetim. Porcelana. Figueiredo, marido da Sasha, tava em outro camarim, porque eles eram estrelas. Ela nunca foi crente, na minha concepção. E agora falar dela Chovendo molhado. é só pra inflar, não, vamos falar dela porque tá no hype. É, que da status da. Vamos Mas orar por Você ela. acha que nunca foi, ela nunca conheceu Jesus, então. Ela tava no mesmo processo que eu, de 2008 a 2018. Cristão nominal. É um cristão como a grande maioria das igrejas, Mal nascido. Isso. não discipulado. O problema... Uma questão de não discipulado, O eu pro- acho que é grandíssimo. O problema é que as igrejas. Eu tava conversando hoje com o menino lá que tá comigo. Ele falou, cara, e se a gente começar a trazer mais pessoas pra Vibe, o que você acha? Vibe é A igreja de a vocês plantaram. organização e a igreja, né? Falei pra ele, mano, eu fiz um cálculo. Falei, ó, a gente tem 10. A gente fez um evento agora, veio 10 adolescentes, meninas, mais alguns moleques. Falei, ó, agora imagina, minha esposa, ela vai ter que discipular 10 meninas. 10 meninas. Durante a semana. Eles fazem esse tipo de trabalho. A gente é uma igreja que vive discipulado. Tá. Então, tipo assim, e não tem maior lá. Ah, eu sou fundador, sou sei lá o quê. Chegou um outro cara lá. Identificou falhas no meu caráter, tem liberdade pra... Pra se confrontar. Pô, isso aqui tá errado, mano. A Bíblia fala assim, você tá fazendo errado. Sem ego, sem vaidade. Que a proposta é que a gente seja corrigido, discipulado, um ou outro se discipulando. É lógico, não é assim que a gente faz discipulado, um discipulando o outro, não. Existe dia do discipulado. Sim, sim. Tem Ah, o responsável do dia. As meninas, a minha esposa discipula as meninas, eu alguns meninos, outro menino lá discipula outros meninos. Enfim, então é assim que funciona. A galera que tá com a gente há mais algum tempo faz essa questão do discipulado. Então, eu falei com ele, agora imagina, minha esposa vai ter que discipular 10 meninas, Mais 10 fora o que já tem. fora a galera que tem. A gente vai discipular mais, vamos colocar aí, meninos veio menos, veio 6 meninos. 6, 7 meninos. A gente tem que discipular mais 7 meninos. Falei pra ele, agora imagina se a gente tem aqui uma igreja de 200 pessoas. Ah, aí flui, né? Como a gente vai discipular 200 pessoas? Então o caminho é o discipulado. A igreja de Piracicaba, ela não foi discipulada. Mas quem estava na voz de referência? Tinha coisa que a Priscila falava, que eu já falava, cara, isso não é bíblico o que ela está dizendo. Mas ela tinha a gama dos cristãos. Tinha. A galera se movia Não, por isso. ela falou, tá Como se falado. fosse rebanho, né, mano? Exatamente, como tá nas igrejas hoje. Rebanho Os é pastores manada, né? falam, pum. Não, se você se opor a algum pastor, o coração humano é uma fábrica de ídolos. A galera que segue esse cara vai começar a ir contra Ela você. vai. O Dave Leonardo, quando falou as bobagens dele, quando ele apareceu, eu falei, vamos ver. Na hora que ele começou com essa teoria do positivismo, o cara tem milhares e milhares de seguidores. Sim. Quem sou eu pra falar dele? Mas aí às vezes nós você- passamos por isso com a galera da própria igreja local. Tipo, você tá lá estudando, mergulhando, passando horas estudando escatologia e tal. Aí fala assim, mas quantos seguidores você tem? Vou seguir o Lamartine Pozella, ele tem não sei quantos milhões. Lamartine. Os caras é assim, tipo, mas o Lamartine Pozella falou assim, tudo bem, legal. O cara falou. Mas seguidor. É exatamente isso que eu tô A dizendo. galera se move por manada, né? Pode ser que eu não consegui expressar Exato. direito a questão do ídolo. O virar um ídolo é assumir um lugar que foi deixar de referência, porque o coração do homem ele vai estar sempre procurando uma referência. Mas uma coisa eu vou ser gostar de receber essa idolatria dos caras e se aproveitar disso
né? Que aí, se eu quero te idolatrar, aí o pecado é meu. Agora, se você motiva isso, o pecado é seu também. Sim, Pecado claro. compartilhado. Se você A tá gente- pegando aqui. A gente pecou Aí, juntos. se você tá pegando a ideia. Sim, eu tô Se o entendendo o que Davi você tá vai dizendo. e trai a mulher do Urias, um exemplo. Pecado do Davi com a mulher do Urias. Contra o Urias. A partir do momento que ele manda um outro cara matar o Urias, ele já envolveu outra pessoa no pecado dele, mano. Você tá conseguindo entender? Então, tipo assim. Então você acha que você podia ter usado Com certeza. o portfólio que você tinha? Como a O galera Guina. tava tudo muito manada, rebanhão, que o Guina falasse era verdade. Exatamente. Vou trazer essa galera O que eu pro faria? reino. Gente, vem comigo. E você não fez isso? E olha pra Jesus. Nunca fiz isso. Porque eu nunca fui um movimento de reforma. Eu ia na sua igreja, se na sua igreja você tava lá dando facada ungida na galera, pega essa faca aqui da dona Costa do irmão em nome de Jesus. Vai lá, Guina, ministra o louvor. Amém, Jesus, que essa faca entre com mais pressão. Eu fazia o que a galera mandava na igreja. Porque era o Guina. Você não quer se dispor com ninguém. Não, eu ia lá fazer o quê? Começando a cochilar, eu fiquei queimado, fé. Cochilar? Ah, tô zoando. Por que não? Tá entendendo? Era assim que Nossa, fazia. Então o cara, Brincadeira. o cara me chamava para campanhas, para conferências, para agendas de tudo quanto é tipo. Coisa que eu nem sabia o que era, mas eu ia lá e fazia o meu. E detalhe, eu entregava tudo. Eu não chegava lá, pô, é uma igreja pequena, Hoje eu vou dar mais pra igreja tem 10 grande, pessoas. eu vou dar menos pra igreja. Eu até fazia o contrário, às vezes. Até quando eu vi que tinha menos pessoas, eu sempre gostei, tipo assim, menos pessoas, ficava mais íntimo. E eu fechava o olho ali, eu não me preocupava com nada. Os músicos, molecada. Aí eu tinha uma banda boa, o molecada tocava bem melhor que eu. Eles eram muito legais, Tinha tocavam. uma banda legal, meu. O molecada era bom demais. Ixi, o molecada tocava bem. Então eu pegava minha guitarra lá, mas pra fazer moral mesmo, que eu gostava de tocar e trocar de música na hora que eles menos esperassem. Daí eu Fazer umas tava. transiçãozinha. Botava uma outra ali, esses worship aí. E nem tinha muito na Medley. época. Não Os tinha muito. medley, é isso, Medley. chamava medley. Né? Então eu trocava de uma pra Pupurri, né, outra. que é o nome, né? Pupurri é mais antigo aí. Pupurri é mais antigo. Pupurri da Assembleia. Pupurri. Pupurri é misturado música. Então eu fazia isso aí. Então o que eu penso? Hoje, com aquela influência do Guina daquela época, só que eu ia fazer besteira, talvez. Por que você fala? Eu não tinha uma visão teológica, eu não tinha uma visão... Eu tava estudando. Você tava aprendendo. Então, se Tava alguém te conhecendo. seguisse, ia ir junto. E, tipo assim, não ia ter do que se alimentar. A não ser das minhas ações, que as minhas ações eram bonitas. Tava sempre fazendo missão, sempre fazendo social, sempre fazendo evento. Tava em conflito com a igreja. Nesse rolê, Você estava em conflito com a instituição, né? No caso. é isso, com a instituição, a igreja que eu como- congregava. vamos dizer, sim, entendi. As outras, tipo assim, as outras Nem. eu fui ficando bolado com as outras por causa disso mesmo. Eu fui indo pra uma, pra outra, vi uma coisa aqui, uma coisa ali. Eventos, então, ficar muito bolado com eventos. Esse evento é um lugar que a gente fica bolado com as Você vai coisas. tocando, tipo assim, os caras chamavam a gente pra tocar, não, Guina, pá. Eu lembro que venderam até ingresso com minha cara. Era famosinho mesmo, pô. Eu vendia ingresso no Sazar, lá tinha ingresso lá. Isso é louco. Naquela Pela época. Trindade. Eu era chamariz para os jovens ir. Enfim. Então, nessa época, se a gente tivesse aproveitado, mas tipo assim, é um campo hipotético, vale tudo. Não dá pra eu chegar e agora, falar. se vaca voasse, chovia leite. Exatamente. Então vale tudo. Ah, se naquela época tivesse feito assim. Mas eu entendo hoje que esse espaço ainda está vazio em Piracicaba. Ainda há tempo de se transformar em uma referência e direcionar para Cristo. Porque eu vou morrer. Você vai morrer. Tiraga vai morrer. Todo mundo vai morrer. Mas as palavras do Deus Cristo quiser, eu vou eterno. enterrar todos vocês. Vai Amém. mesmo com essa genética, ele já vai. Amém. Amém. Eu tô na fila primeiro, hein? Eu vou primeiro, se Deus quiser. Então a proposta hoje, que eu vejo, é trazer essa galera para algo diferente, só que sem a manipulação, sem o conceito de ter que depor. É impossível isso, né? Vamos ter que depor muita coisa. Mas a proposta que eu tenho vivido hoje é ser sim um movimento de reforma. Forma da igreja. Uma nova reforma. A última reforma, né? Não vem através de mim, tá? Senão parece que eu sou o... Olha, o cara recebeu... Guina Lutero. Eu prefiro o Calvino. Guina Lutero. Ou o Zwinglio. É complicado.
Se a gente olhar muito fundo mesmo, a gente vai... Tem muita coisa pra impressão reformar, que mano. Não tem mais jeito. Não dá essa impressão? Às vezes dá. Eu Para acho pra que pensar tem, por cara. Às vezes eu. Não, eu creio que tem. Não, É os mais. Deus. É tipo assim, os religiosos, eles vão ser religiosos até não aguentar mais. Eles vão acreditar, o coração E deles nós vai- pode virar uma nova religiosidade. Que é o que virou Lutero depois, Na que é real, o assim, que virou os reformadores. o que vem depois, né? É, não, os seguidores deles, né? Os seguidores. Os o que vem seguidores depois. deles é o quê? O que eu tô dizendo? O coração humano. Cara, o Vitão, ele pode, tipo assim, ele pode estar bombando, falar uma Nossa, coisa o Vitão nova. é gente boa pra caramba, prega bem, chama a gente, mas não pede oferta. Quando for eu vou pedir oferta do jeito que eu quero. Tem sempre uma Essa coisa assim. entendeu? Mas o que que eu digo? Ele pode ser o melhor, deixar os melhores ensinamentos. Chegou no humano, não que ele não seja humano, vai subverter. Eu acho que é uma questão de princípio, né? O Vitão tem um princípio que ele vai morrer com ele, né? Agora, se ele discipular, Se ele pegar- formar, se ele pegar 10 moleque pra caminhar com ele, ao invés de 100, né, que é a igreja, 100 talvez ele não vai conseguir fazer um discipulado efetivo. Se ele pegar 10 moleque, botar esses 10 moleque pra caminhar com ele e passar pra ele o princípio, esses 10 vão pegar mais 10. Ou um que seja. Um que seja. O que que isso vai virar? Você vai construir uma igreja sólida. A política não vai parar, a religiosidade não vai parar. O mundo falou agora, a gente vai ter que trocar os nomes, vai ter que trocar tudo. O mundo virou de ponta cabeça, as pessoas elas vão Guine. continuar. O Guine. Não é mais. Vai mudar as ideologias, vai trocar o governo, vai entrar tudo. A pessoa que está em Cristo de verdade, ela permanece. Ou seja, o discipulado é o único caminho que Jesus ensinou. Jesus caminhou 3 anos com os caras, velho. Você já leu o livro A Formação de um Discípulo, do Kate Phillips? Não, isso não. Esse livro norteou minha vida sobre discipulado. Eu sempre fui muito fã do discipulado, desde novo, assim, fissurado. E sempre algumas coisas errei bastante discipulando. Mas no livro ele faz uma conta. Vou pegar minha calculadora aqui. Você tem uma calculadora aí, Guina? Faz aí. O meu tá carregando. Tá, então vai você. Ó, eu vou ser o pastor discipulador. O Chiraga vai ser o pastor evangelístico. Ele vai ganhar muita gente. Então, o alerta de... Como fala? de heresia? Heresia. Não é. É só matemática. Acho que você Ó, tinha que colocar Tá no aqui, ó. quadro, hein, Alerta Tá de aqui heresia. o celular, Vai, tá tá aqui a calculadora. Eu vou fazer um discípulo por ano, Certo. beleza? Aí, então, no primeiro ano, eu tenho uma igreja de 2 pessoas. E o Chiraga ganha 300 pessoas por ano na igreja dele. Eu coloco 300 aí, você vai ficar na do evangelista. Batiza e dá certificado ainda. E dá certificado e amém. Né? Vendo o Não batismo. vamos falar que o cara tá errado, tá? Não. O cara tá querendo. O No método. segundo ano, quantas pessoas eu tenho discipulando? 4. Porque esse cara vai fazer outro e eu vou fazer mais um. Então são 4. Beleza? É tudo vezes 2, né? É. Você já tem quantos? Se for a mesma matemática, 600. Você tem 600, você vai ganhar 300. Beleza. 2 anos de igreja, o Thiago tá com 600, eu tô com 4. Aos olhos das pessoas do mundo, eu sou um pastor fracassado, né? Nossa, olha o cara, 4 pessoas. Mas eu acho que eu tô Não entendendo. ganha o que você ninguém. quer dizer Não, agora. calma. Porque você tá multiplicando, Ainda eu tô não vai, somando. ainda não vai, calma. Terceiro ano. Quanto que eu tenho aqui? 8. 8. Eu tenho 8. Você tem quanto? 900. Não, você tem 900. Só 300. É que só ganha 300. Aí, pode tacar aí, 1.200. Taca 2.000 já. Tá bravo porque... 2. Aí no quarto ano, eu tô com uma igreja de 16, mas não são 16 convertidos. São 16 consolidados. São 16 discípulos de Jesus. Uns mais maturos, outros mesmo, mas são discípulos. Eles estão formados em Jesus, na rocha. 16. Isso dá 4 anos já. No quinto ano, eu tô com uma igreja de 32 pessoas. Discípulos, todo mundo vinculado um ao outro, trabalhando para isso. Quanto você tem já? 1.200. 200, 1.500 agora. 1.500. Sexto ano. 64. Aqui já tá começando a ficar mais gostosinho. Oh. Nossa, que legal, meu. Tá tendo um impacto maior. Tal. Oi, tem Todo mundo 60 vem. pessoas na Tem igreja. hein? 60 pessoas, hein? Só que a igreja do Chiaga tem 1.500, mano. Em 6 anos, em 5 anos. 1.800. 1.800 agora. Você olha de fora, a igreja do Chiaga tá com LED, a igreja do Chiaga tá com aquele somzão, a igreja do Chiaga já paga parede. Não tem. Você tá com você tá dentro. A sua igreja é preta, a minha é só parede. A minha é tudo preto. Aí, beleza, o cara já paga música profissional, o negócio tá instaladão, luz,
Tá, ó. 7º ano, quantas pessoas tem aí? 2100. A minha tem 128. Já tô ficando. Tá acima da média. Eu tô grandão. Então, Putz, tipo, 128 isso aqui discipulador. já mostra. Em 7 anos, se esse pastor for focado em fazer discípulos, em 7 anos, esse pastor aqui, ele já tem uma igreja acima da média. Então, se o pastor for focado em fazer discípulos, não precisa ficar vendo o que dá certo. Você, pastor que tá ouvindo gente aí, esse livro, A Formação do Discípulo, Kate Phillips, lê. No 8º ano, eu tenho 256 discípulos na nossa igreja, não tem? Eu tava com 2100, 2400. 2.400. Nossa, quanta gente na igreja de Tiraga. A minha então 250, tá louco? Só que agora vai começar a Agora engolir. começa a ficar chato. Agora começa a engolir. 9º ano. É isso que eu tô falando, eu tô somando, você tá Sim, multiplicando. 9º ano. 512. A sua? 2.700. 10º ano. 10 anos depois, o cara focado em fazer discípulo, não vai parar, vai treinar os caras. 2024. 11º ano. A nossa igreja tá com 2.000. Só não entendi por que eu sou referência de fazer errado. Ele pegou só a calculadora pra isso, hein? A partir do 12º ano, eu já passei o cara. De número, porque Jesus não era burro, velho. Ele queria alcançar o mundo inteiro. Essa técnica de mais, e a pessoa que não é profunda vai embora. Mas discípulo Sem frutifica. contar que desses, Frutifica. sei lá, A quantos maioria que não é evangélico de verdade. Não é cristão, né? Evangélico. evangélicos. Não é discípulo, é maioria nominal, mano. Veio e tal, tá curtindo. Veio ali. Tô falando aqui de discípulos. Em Mas 32 pode anos. dizer que desses quantos? 4.000. Desses 4.000, 3.000 abriu outra igreja. Mas tudo bem. Não, se Mas tudo abrir, bem. se abrir outra igreja, Igreja bíblica. e seguiu o modelo discipulado, Em 32 anos, Nossa. se ganha 4. pra mim aqui eu já tinha aberto umas 10 igrejas com 2.000 pessoas. Ó, Rapaz, já tava no Brasil inteiro, 2.000 pessoas, chapando que nem eu assim. é verdade. Às vezes a gente uma mega igreja talvez tem menos impacto do que inúmeras igrejas um pouco menores. Mas Bíblicas. influenciadores e Exatamente. bíblicas, né? Então, assim, ó. O cara faz contra em 32 anos. A vida média de um pastor é 32 anos, 35 anos. Igual jogador de futebol, né? Depois de 35 anos de ministério, o cara, se ele ficar focado no skill, o ministério dele alcança acho que 100 milhões de pessoas. É muita gente, é metade do Brasil. Cara. Isso fazendo Isso aqui, discípulo. ó. Isso aqui dá certo. Agora você imagina isso aí. Aí é aquele ponto que a gente tava falando. Sendo difundido nas esferas da sociedade, política, economia, educação, Porque o cara aqui negócio. não vai ser pastor. O cara discípulo que você discipula, às vezes ele Ele vai ser não um vai, pedreiro bom. Ele vai ser um político Vai que vai ser ter um leis, juiz, vai ser, vai uma ser um profissão. médico, Vai uma estar em profissão. todas Vai as... ser um fotógrafo de casamento. Isso aqui muda o mundo. Sim. E isso é o que eu tô dizendo. Se naquela época, usando a influência que a gente tem, o ídolo, mais uma vez, eu tô usando esse termo ídolo, apontar o Cristo, colocar discipuladores, direcionar essa galera, fazer treinamento. Meu, Por que nós temos que fazer tanto hoje? Nós. Eu acho que não precisaria ter referência nenhuma. Acho que a ideia é que. Eu acho que pode confrontar o que eu tô falando. A ideia é que. Eu não sou pastor lá da Ike Park. Jesus é o pastor. Eu sou auxiliar dele. Tô ajudando. É verdade. Às vezes que eu Pelo menos ele falou isso. ele falou isso lá. Pelo menos. Então eu não tô metendo louco aqui, né? Que Deus, Jesus deixa eu fazer, dá um toquinho na bola, mas ele que tá fazendo tudo. E se a gente se coloca desse jeito, o negócio vai fluir, mano. Que vai cumprir aquela profecia. Ninguém mais dirá, conheço o Senhor, porque todos me conhecerão. É uma profecia pro milênio? É. Mas eu acho que ela já começa a ser expandida já, mano. Porque é muito ruim você ficar lidando com a vida inteira com cristão imaturo, velho. E assim, parece que o modelo de igreja hoje é pra manter o cara naquela imaturidade. Exatamente. Você assistiu aquele filme? Já só no leitinho. Você viu aquele filme Fuja? Eu já falei aqui desse filme. Fuja, A não. mina, a mãe da mina colocava umas injeções nela pra ela nunca andar. Então ela encanava que ela era tetraplégica. Filme Porque a bolado. mina. A mãe era psicopata, amava muito a filha. E aí aconteceu alguma fita que a filha começou a andar, mano. Esqueceu de tomar um Aí remedinho. a mãe, não, você não sabe andar, você tá louca. E colocava uma injeção nela. Então é um suspense. E eu vejo que muitos pastores colocam injeção ali naquele novo convertido pra ele sempre ficar cadeirante e nunca ser um discípulo de Jesus maduro. Não, às Mas vezes sabe não o que é só- isso? Não só cadeirante, mas ele vai fazendo uma cerca, né? Sim. Vai fechando os caminhos. Mas isso aí é a orfandade dos pastores.
E assim, mano, Eu preciso ter gente pra ser. Sim. Ele não tem um pai. Sim, sim. O que um pai faz? Você vai ser pai agora. Você quer que seu filho seja pior que você? não. Seu filho tem que ser, ó, que vai E por isso que comer. eu acho que tem que tomar muito cuidado com esse negócio de paternidade espiritual. Tipo assim, eu sou o pai da galera que tá ali. É um órfão, né? Você vai ser o pai, porque existe pais espirituais. A Bíblia fala disso. Paulo fala, gerei vocês, tal. Vocês têm muitos mestres, mas pais vocês têm um só. termo, é. Legal, faz sentido o que Paulo tá desabafando com a igreja. Mas eu acho que não pode ser usado como um pretexto, porque assim, ó, eu me frustrei muito olhando o pastor como pai, cara. E eu fiquei procurando isso durante muito tempo. O pai, o pai. E hoje, eu não vejo mais nenhum pastor como pai meu. Eu tenho muitos irmãos mais velhos do Senhor e tal, mas eu não enxergo nem como pai. E hoje eu consigo enxergar meu pai, paterno, biológico, como meu pai. Eu não precisava ter outro. Eu não precisava ter outro. Aí eu fui entender que eu ficava procurando pais espirituais porque eu queria que meu pai fosse um cara de Deus. Um cara do reino e tal. Mais do que ele era. Ele era um religioso, ele ia na igreja. Hoje meu pai tem entendido o reino, tem vivido o reino. Eu falava, nossa, que da hora, meu pai. Eu não precisava ter outro. Eu já tenho Deus. Então, assim, quando Jesus fala, ninguém de vocês deve. Não chame ninguém de pai, porque pai só tem um. Não chame ninguém de mestre. Ou de líderes também. Né? De Algumas líder. traduções. Você entendeu? De o cara, por quê? Eu só um só mestre, Cristo. Aham. Então, assim, é um negócio, porque é facinho, Guina. A galera criar em você um mestre. Um ídolo. Né? Você tava falando disso. Ou quem seja, quem for. E é a tarefa nossa, como líder, frustrar os caras. Não sou isso que você tá pensando. Sou mais um mindinho que achei o lugar que tem pão. Viu? Isso é. Sabe o que é difícil? É difícil, porque por trás tem um pecador também. Não só isso, mas eu falo, a visão ainda, ela é. Como posso dizer? É pequena. Pessoas que têm essa visão. O número de pessoas que têm essa visão é pouca. Mano, eu tenho uns pastores que, sabe, os caras é movimento, os caras têm fome, mano. Só que aí no final, você vai resenhar, o cara quer ser um sucesso ministerial. E tem que abrir mão disso, mano. Pra essa reforma, eu penso que o cara tem que abrir mão de ser um sucesso. Sim, não é que é igual João Batista, né? Que ele cresça e eu Morrer diminuo. sozinho. Inclusive, tem um livro que eu ia indicar pra vocês aí, chama Você Escolherá o Deserto? Certo não é um lugar de uma semana, um mês, um ano. É um lugar de escolha pra vida. Você vai escolher o deserto, Thiago? Tem que escolher, É né? pesado. Mas mano. Ó, isso aí foi só a primeira pergunta, né, que ele falou. Vamos começar só na primeira pergunta. Tamo aí ainda. Onde que a gente tá mesmo? Eu nem sei, a gente já foi Aqui. longe demais. Nossa, a né, gente foi- a gente Jair, foi- Volta! Como foi essa conversão mesmo? Aqui, né? A conversão foi, 2018. 2018 você teve um encontro 2018. real com o Senhor. Ó, eu acredito que o encontro que o Senhor me propôs em 2008, ele é válido. É uma 100%. caminhada, né, velho? Só que é uma caminhada onde você vai sendo desconstruído, principalmente essa questão, que a gente cria ídolos no meio da caminhada. Eu tenho uma teoria que conversão e libertação é gradual, cara. É pra sempre. Todo dia você tem uma coisa pra se libertar e sempre tem uma coisa pra se corrigir. Então, conversão Eu verdadeira. penso que no dia que ele entregou a vida dele pra Jesus, ali que também encontra o Senhor tirou ele do império das trevas e levou ele pro império da luz. Amém. Agora, imaturidade, ele foi ficando maduro. Pornografia, masturbação, tudo isso aí no meio do caminho. Exato. São tantos assuntos Aí quantas pessoas vai e voltam? e continua. Então, discipulado. Eu não tô dizendo que o discipulado ele vai transformar você em uma pessoa santa, Não, mas é o melhor modelo, você diz. mas ele já vai, tipo assim, o modelo que Jesus deixou. vai meter o pé na sua bunda já, cara. Tipo assim, tô aqui contigo. Estamos aqui há 3 meses, você tá confessando pra mim pecado. Ô, mano, tô traindo a minha esposa. Tá confessando pra mim durante 3 meses isso aí, não mudou? Eu falo pra você, Tchau. fala, Está cara, fora. eu vou desligar você. Se tiver na igreja, primeiro, se já tiver na igreja ali em casa, já vai ser desligado, vai ser afastado pra ser cuidado, treinado, tudo. Tem que desligar. Não adianta ficar passando mão na cabeça de gente que não quer mudança. Que pode. Não, o cara tá ali contigo ali. O tempo que eu tô perdendo com um que não quer mudança, que tá ali vivendo no pecado porque diz que quer, é o mesmo tempo que eu vou gastar com um que talvez vai transformar. Ele vai vingar. E vai. O meu discipulador fala que se o cara não nasceu de novo, não adianta nem discipular. Tem que evangelizar. E eu concordo, porque mano, eu tive uns 10 caras que eu discipulei, mano, toda semana ali.
discipulando, caminhando com os caras. Esse cara não nasceu de novo. Hoje mostram frutos disso. Exatamente. São amigos meus e tal, mas esse cara não nasceu de novo. Não E nasceu foi de um novo. tempo perdido, mano. Foi 10 anos aí. É que o nascer de novo, ele não é uma compreensão humana. O Nicodemos, quando chega para Jesus, ele fala, pô, eu sei, ele vem com a capacidade cognitiva de interpretar Jesus. Oh, eu sei que você é o mestre, que ninguém faz essas coisas que você está fazendo, a não ser que seja por Deus. E Jesus responde para ele o quê? Nicodemos, você precisa nascer de novo. Ele já travou o chip dele. Ele falou, mas como assim? Tô falando de coisa aqui. Travou. Travou ali. E ele falou, pô, não, mas tô falando de coisa. Mas como assim? Vou ter que voltar na barriga da minha mãe, nascer de novo? Ele falou, cara, eu não tô falando do nascimento que você conhece. Pai, mãe, seres humanos. Estou falando nascer do Espírito. E aquele que não nascer da água do Espírito. E ele trava de novo, mas como assim? O que você está querendo dizer? E Jesus não alivia, ele fala, o vento ele sopra de onde quer. Ninguém sabe de onde vem, para onde vai. Jesus fala coisas espirituais para Nicodemos e fala para ele, você é mestre aqui, mano. Você está na igreja há quantos anos? E você ainda não consegue entender isso? A questão não é o compreender. Que a gente compreende, igreja. Né? Não é o conhecer, só saber. Na verdade é o que? Não é só o Não é uma entender. complexão intelectual. Não tem a ver com isso aqui. Tem a ver com o coração. É o confiar. Eu não sei, mano. Será que Deus existe? Eu não tô vendo ele. Mas eu confio. Então, se você confia, você permanece. Então, é uma questão espiritual. Você não vai pecar porque não tem ninguém te vendo. Ou porque o seu pastor não tá lá fazendo uma mensagem boa. Se o louvor foi bom, foi ruim. Ou se a igreja tá uma porcaria hoje. Tem a ver com isso. Tem a ver com uma conversão genuína. Nascer de novo. Agora, você nasceu, você é filho. Sendo filho, você toma parte das coisas do pai. E tomando parte das coisas do pai, você também quer gerar filhos. Então, faz parte disso aí. Quem não gera filho, muito provavelmente não compreendeu o processo de conversão. É o que Nicodemos estava fazendo. Ele fazia alunos, mas ele não fazia filhos. Ele era mestre e não filho. E as igrejas estão cheias de mestre hoje. E vazia disso. E não mestre no sentido de dom ministerial, de alguém que é doutor. Não, sem falar dos dons lá da... Né? Porque tem gente que é chamado Sim. pro ensino. Né? Sim. Não tô nem dizendo disso aí. Tô dizendo de mestres, tipo assim... De o maioral, que se fala. Pessoas que construíram... Diplomas. Criaram igreja, diplomas, teologias, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que, métodos. Isso aí. Enfim. 1h10. Nossa, não deu nem pra falar. Mano, vamos finalizar. Tem que ter parte 2. Acho que seria pra gente não acabar sem beer nem deer, né? Foi longe. Foi, eu tô aqui, eu tô refletindo muita coisa que nós resenhamos. Já vale uma parte 2. Nós falarmos só disso daqui em diante. 2018 você conheceu Jesus de verdade. 2018 conheci Jesus. Como conheci Jesus? Vou resumir, tá? Pra finalizar. Começo, meio e fim. Agora só tava no começo. Vamos só pro meio e fim já. A Vibe nasceu em 2017. Depois que a igreja fechou, nesse tempo aí, 2016 a igreja fechou. Essa igreja com os irmãos aí, fechou. Isso, fechou, treta deles lá, o nego da pá, e jogaram tudo na nossa costa, enfim. BO, a gente foi pra rua. Na rua a gente abriu o movimento dos jovens e começamos a ir pra escola, tudo. Não queria saber de crente mesmo. Era só... Falei, quem que a gente vai aceitar no movimento? Vamos aceitar católico, espírita, qualquer outra religião, menos evangélica. Chegava no evangelho que você até falou que você não queria nem evangelizar, né? Nem... Não, os evangélicos eu não queria, mano. Os evangélicos eu não queria. Eu queria só a galera que não era. E é o que a gente fez. A Vibe ela foi começando a virar um movimento que veio de tudo. Homossexual, bissexual, lésbica, tudo. A Vibe foi crescendo dessa forma. E aí a gente fez a parceria com uma outra igreja. Em 2017 a Vibe nasceu. Em 2017 a gente já começou a fazer parceria com uma outra igreja. Trabalhamos lá por 2 anos. No ano de 2008, num Neon, que a gente estava fazendo, 700 pessoas, jovens, para tudo quanto é lado. Quem quer aceitar Jesus? 80 negros levantando a mão assim, acendendo lâmpada de cruz. Depois eu conto melhor da cruz, numa outra oportunidade, que era um bagulhão de cruz que a gente tinha lá. Cada pessoa que aceitava Jesus, a proposta era: o que faz a cruz de Cristo brilhar são vidas que são salvas pelo Evangelho, né? Então eles vão lá, rosqueavam lá, acendiam a cruz, 80 pessoas aceitou Jesus. Na outra semana,
uma menina que já tava com a gente ali mandou mensagem dizendo que ia se matar. Tá vendo a questão do discipulado? Não tinha discipulado. A vibe não tinha discipulado. Era movimento, Era um movimento, era tipo assim, era Muito fuma. gostoso, era música, mano, era gostoso. Tipo assim, era muita gente chorando, gente Era da hora. sendo batizado ali no espírito e pá, aquele rolê, era gostoso pra caraca, mas não tinha nada sólido. Era aquilo e acabou. Se batesse o vento, ia cair. Exatamente, porque era a emoção da música, a emoção do espaço, do lugar, enfim. Pra resumir a história, a menina ligou, eu tinha 2 meses antes eu tinha trazido a galera do Céu na Terra, João Paulo, a galera do Sim. Movimento Céu na Terra e tal. E aí eles deixaram o telefone comigo, liguei pros caras, os caras me deram, tipo assim, uns primeiros socorros, falei com a menina ficou de boa. Fiquei mordidaço com o pastor, fui lá tretar com ele, Foi revoltado porque não tinha pastoreio. não tinha cuidado. Não teve cuidado, tipo assim, com a galera. A gente tava trazendo E que escola, ele quisesse, né? Vamos cuidar de 700 pessoas. Né? mesmo que quisesse. Né? Mas a igreja tinha 40 membros, na minha cabeça os 40 membros eles eram os mais velhos. Cada um tinha que adotar pelo menos um. Na minha cabeça. Tinha que ter, enfim. E aí o que acontece? Fui lá, tretei com o pastor, não tá tendo cuidado, pá. Bel, fui lá pra Joinville, o Lipão, a gente tinha acabado de trazer ele. Essa história é legal se falar. Que o Lipão deu um salve em você, né? Deu. Queimando o cara. Ao vivo. O Lipão deu um salve, mano. É que eu tô correndo aqui. Não, vai. Você pode detalhar, A velho. gente trouxe o Lipão também, nesse dia aí. Levantando a mão, pá. E aí a gente foi comer com ele lá. E aí ele começou a trocar uma ideia comigo e falou, mano, o seu problema é que você é bem religioso. E eu já achava que não era religioso. Nossa, velho. Você tomou um salve. Porque eu tinha tatuagem, brinco do nariz, a igreja era preta, né? Soltava fumaça, eu tocava de regata nos cultos, assim, calorão. Regatinha lá, eu orava com todo mundo. Ele falou, mano, seu problema é que você é religioso. Na minha cabeça, religioso era o padrão, terno e gravata, não tem nada a ver. Tem muita gente Você que é o usa religioso moderninho. tem muita gente de terno e gravata que não é religioso. Eu uso uma roupagem nova. Não é a roupa Então, que o faz o Lipão cara. falou que você era religioso, mano. Deu dessa, falou assim pra mim. Falou, por quê? Falou, você tá acreditando em métodos humanos pra salvação de pessoas. Isso é religião. Isso é idolatria. Achar que o cara vai ter que levantar a mão pra ser salvo? Quem garante isso? Onde tá escrito na Bíblia? Foi da hora pra caraca. Eu olhei assim, ele falou, mano, Hilton, você pensa muito pequeno que eu queria ganhar Piracicaba. Eu falei, cara, meu bagulho é Piracicaba. Tudo meus papos é Piracicaba. Só meu Insta lá é Piracicaba. Você pensa muito pequeno. Ele falou, quando eu quis ganhar Joinville, eu pensei no estado de Santa Catarina todo. Se você quiser ganhar São Paulo, você tem que pensar no Brasil. Se quiser ganhar Piracicaba, você tem que pensar em São Paulo. Nossa hora. Enfim, então teve esse rolê. Depois dá pra contar mais. Mas ele falou uma coisa pra você sobre igreja, que você não acreditava mais em igreja, né? Não, a E questão da igreja. E ele falou que você tem que plantar uma igreja, não é? Uma parada. Isso aí foi em Brasília, os caras do Céu na Terra, né? Ah, não foi o Filipão que falou isso? Não, isso aí foi o Céu na Terra. Quando eu fui pra Brasília, que eu fui com o Lipão, lá na igreja dele e tal, passamos Réveillon, voltei de lá e já fui pra Brasília. Fiquei lá na casa da molecada, dos caras, top pra caraca, Samuel Dourado, nossa, Joel, cara assembleiano. E eu tretado, né? Falei com bagulho de igreja e tal, não queria nem saber. E eles me deram uma dica assim pra mim. Ele falou, cara, é o seguinte, o seu problema você precisa, primeiro falou da Jocum, né? Precisa fazer Jocum, vai conhecer lá. Jocum a gente fez. E o seu problema é que você tem umas besteiras aí religiosas muito louca. Uma vez. Isso já tinha ouvido do Lipão. Tinha ouvido do Lipão, e, tipo assim, em dezembro eu ouvi do Lipão, em janeiro fui ouvir dos caras do Céu na Terra. Aí eu fui pra Jocum. Os caras pegou e falou pra mim essa questão. Falou, cara, você precisa ser desconstruído. Por isso que 2018, que eu acredito que foi o meu tempo de conversão. Porque então tudo aquilo que eu tinha construído como certo, que eu tinha base certo, isso aí ele começou a ser desconstruído quando eu fui ser cuidado, ser treinado, tipo assim, isso não é nenhuma das maiores escolas de Jocum, é uma escola de missões urbanas. Os caras começaram a desconstruir, tive aula com tudo quanto é tipo de pessoas. E ali então eu entendi, compreendi a treta com o Velho Testamento que eu tinha, Samuel é judeu. Eu falei, não, mano, bagulho Velho Testamento, os caras ficam no hype lá, as tretas, dízimo, os BO, eu tretava com tudo, mano.
Tudo pra você imaginar. E os caras foram colocando sua cabeça num lugar nesse sentido. Na verdade, eles me deram uma questão, né? Um ponto de vista, assim, foi bom pra mim. O cara, a Bíblia é a Bíblia de capa a capa. Ela é a palavra de Deus. Então não adianta você querer ser um cristão só do Novo Testamento. Eu falei pra ele, não, cara, eu só me encontro... Falei assim, eu só me encontro a partir do Evangelho de Mateus. Eu não consigo me ver no Velho Testamento. Ele falou, cara, tudo bem, mas e Gênesis? E Deus criando o homem. Começou, tipo assim, mostrar Jesus. Hoje, a Vibe é uma igreja. A Vibe tem a igreja. Tem a igreja Vibe, tem o movimento missionário Vibe. Tem o movimento da Vibe, que é a organização. Ó, o movimento da Vibe, ele pertence hoje à igreja, que é a comunidade missional Vibe. Essa é a igreja. O movimento que a gente faz, todas as ações sociais, isso aí a gente entra pela ONG da Vibe. ONG Vibe. Isso, então a Vibe ela tem essas duas Tem frentes. a ONG, tem a igreja. É isso tem que... o movimento. O movimento ele tá dentro da igreja. O movimento ele já é um... E aí se o cara quiser ir para um culto na Vibe. Hoje. Onde ele Pleno vai? culto da Vibe. Ele pode ir de sexta-feira com a gente. Tem culto de oração, né? Tem o de oração, a gente começou a partir das 10. Tem o culto pros adolescentes também que a gente faz, que é 6h30 da tarde, né? Então vai das 6h30 até umas 8 horas lá com a galera, com a molecada. Aí tem os discipulados que são abertos, né? Pra quem quiser ser discipulado. Homem comigo ou com o Léo. Mulher só, minha esposa. Casal com a gente. Nós dois. Discipulam. Hoje a igreja vive assim. É a igreja que vive em Sexta, discipulado. oração, e aí tem os dias de discipulado. Discipulado, eles são os dias ali. E tem devocional todo dia de manhã. Toda semana a gente tem os devocionais. Que horas se o cara quiser participar? 10h30. Todo dia 10h30 lá na Vibe. Menos segunda-feira. Lá de terça. Terça, sexta, tem na devocional. Vibe tem devocional. Compartilhado com a galera ali. Então esse é o... Domingão tem celebração? Domingão a gente tá orando ainda pra ver o que a gente vai fazer de domingo. Domingo, Tem por enquanto. a gente trabalha muito, né, cara? A gente faz 10 atendimentos. Hoje, no momento que a gente tá gravando aqui, tá trocando ideia. A gente faz 10 atendimentos a escolas estaduais, atendimentos a escolas municipais. A gente tem 2 dias por semana no projeto esportivo, 130 alunos no projeto esportivo cadastrado, 112 alunos no grupo do programa de cultura de sábado. Então lá tem aula de balé, aula de maquiagem, aula de violão. É muito trabalho, tipo assim, a semana inteira. Pra quem quer viver missão, pra quem quer trabalhar com missão, o cara vem, tipo assim, o cara sai até cansado. E a gente tá com a iniciativa agora de abrir uma Vibe em São Carlos também. O rapaz veio pra cá, o Vitor. Veio pra 2020, ano passado, 2022, numa escola de missões que a gente teve, a gente serviu juntos em Sumaré. Então ele veio pra cá, falei pra ele, mano, abre um bagulho seu, ainda insisti com ele, falei, abre um bagulho seu, mano. Faz o seu, tal, eu te ajudo. Quer dar um Vibe. Ele falou, não, mano, Deus falou comigo Vibe. Falei, velho, Vibe é só B.O. É só B.O, um monte de gente odeia a gente, acha que não é louco, acha que não é desviado, um monte de coisa aí. Ele falou, mano, Deus falou comigo isso aí. Então, E tá abrindo tem horário pra abrir, porque é muita atividade toda Tem semana. muita coisa, né? A igreja da Vibe hoje, a gente vai abrir agora, no caso, a gente nunca fez uma inauguração da igreja, nunca rolou um culto oficial da igreja da Vibe. Então a gente continua se reunindo ali. Então a proposta agora é a gente trabalhar com a Vibe, todo esse projeto missional, que a gente tem as escolas da Vibe também, né? Ano que vem agora já tem a primeira escola de missões de férias. São 15 dias, a gente está recebendo uma equipe do México, aqui estava comentando contigo aqui fora dos bastidores, uma equipe do México vem para cá. Então são 7 dias os jovens sendo treinados, que é a questão que eu estou falando, treinamento e discipulado. E algo diferente, né? Geralmente os movimentos missionários nascem de uma igreja. A igreja nasceu do movimento missionário. Exatamente. Isso, foi meio contrário. A ideia é que não tem como ser missionário sem ter igreja. Os missionários que estão desigrejados aí, mano, vão pro inferno, hein? Procura igreja aí. Ó, nós vamos ter parte 2, gente. Vai ter parte 2 do Guina. Eu gostei muito dessa resenha. Uma resenha que a gente fica, né? Põe a gente pra pensar. Importante. E eu não falei nada ainda, né? mano. Falou pouco. Mas já pôs a gente pra pensar. Guina, naquela câmera lá, mano, dá um último conselho aí pra
Fala, Quantos galera. minutinhos aí? 2 minutinhos? 2 minutos, não. Então, 2 minutos. Gente, ó, sei que a gente falou tanta bobagem aqui, né? Vai ser muita coisa séria também. Um monte, né? A gente foi até... brincamos bastante, mas tem muita coisa séria. E a coisa mais séria que a gente tem que entender é o Evangelho de Jesus, ele não é brincadeira. Por mais que a gente seja descolado, despojado e qualquer outra coisa, a gente faz pelo Evangelho. Eu acredito no coração do Vitão, Chirag que está aqui. Eu acredito em muitas igrejas. Por mais que a gente falou de igreja, eu quero deixar claro aqui, a gente não é contra a Igreja de Jesus na cidade de Piracicaba e nenhuma localidade do Brasil e do mundo. Porque aquele que Jesus vem buscar não é eu, é a igreja. Não é você, é a igreja, é o conceito. Ele tem compromisso com ela, né? É o que Pedro fala. Quando Jesus pergunta, né, sobre ele, o que estão dizendo? A partir da revelação de que Cristo é o Senhor, as portas do inferno ela não prevalecem contra a igreja. E a gente não é contra a igreja. Pelo contrário, as nossas loucuras porque a gente ama a igreja. Pode parecer que não. Tá? Então o meu dessa primeira parte aqui é dizer isso aí. E quero deixar um recadão para vocês, né, que estão acompanhando esse podcast. O recado é, nesse momento Deus ele pode tocar o seu coração e ele pode guiar você para um lugar muito mais profundo. E o que é esse lugar mais profundo? É olhar para o seu vizinho, olhar para a sua escola, olhar para a sua igreja. Às vezes você está procurando uma igreja boa para ir, não procura igreja boa. Procura aquela que precisa de você. Aquela que o louvor é ruim, né? Aquela que, tipo assim, tá precisando de um monte de coisa. Nossa, o pastor prega mal. É nesse pastor que você tem que colar pra ajudar ele. vai na minha igreja. Vai lá, tipo assim, cola nessa galera. Vai ajudar, tipo assim, não seja coadjuvante. Não quer ir no lugar que já tá bombando, só Tá pra tudo fazer pronto, parte. né? É isso, tudo pronto. não, cara. Vai ser protagonista, vai... Cara, você não faz ideia de quantas escolas estaduais, quanta criança que se corta, que tem ansiedade, tem depressão, quanto abuso sexual acontece em Piracicaba. Nem entrei nesses assuntos, a gente nem falou sobre isso, Acontece, mano. né? Quanta coisa que eu já vi dentro de escola, quanta coisa que acontece ali dentro. E você pode ser a resposta para esses problemas. Deus está te chamando hoje. Então, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Diga sim ao chamado de Jesus. Diga sim às missões do Senhor. Diga sim ao chamado missionário. Isso eu quero agradecer a todos vocês, a Deus. E tamo junto, gente. Até a próxima. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente. Manda um abraço pro pastor Raposo. Compartilha aí esse podcast com quem você quiser aí, deixa de compartilhar. E tudo que a gente falou aqui, analisa, retém o que é bom, cabe